Salve galera, bem-vindos mais uma vez ao canal História Nua e Crua. Hoje para uma aula de um tema muito importante. Hoje a gente vai falar da crise de 29. É um assunto muito pertinente para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo no nosso mundo hoje. Então fiquem atentos à aula. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar dos antecedentes da crise e de como ela estourou nos Estados Unidos. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho a respeito das consequências dessa crise para o mundo e a gente vai falar do plano de recuperação nos Estados Unidos, o New Deal. Combinado? Então puxa a vinheta. Nossa, puxa a vinheta. Então roda a vinheta e até já. Para a gente entender a crise de 29, a gente precisa voltar lá em 18, lá em 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Acabada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é alçado à condição de única potência mundial. Afinal de contas, todo o parque industrial europeu havia sido destruído, né? E os Estados Unidos então restavam como a única nação com capacidade de produção industrial para atender a demanda do mundo. E isso vai levar os Estados Unidos a uma situação muito privilegiada, como por exemplo, eles eram responsáveis por 40% de toda a produção industrial do mundo, 85% de toda a produção automobilística, numa situação de, por exemplo, produção de tecnologia para mecanização da agricultura. E essa mecanização da agricultura é importante porque a partir do momento em que a agricultura ela passa a ser tratada com máquinas e não apenas com as mãos dos homens, a gente vai ter um êxodo urbano, um êxodo rural, perdão, um êxodo rural muito importante, aumentando em grande quantidade a população urbana, o que era mais um motivo importante para a gente entender o poderio industrial americano. Afinal de contas, muitas pessoas na cidade levam uma redução do salário desses trabalhadores e de uma facilidade do industrial, do dono da indústria, de empregá-los. Além disso, os Estados Unidos contavam com uma política muito peculiar naquele momento e em que internamente o país funcionava numa espécie de um liberalismo econômico, ou seja, o Estado não intervia, deixava que a economia se regulasse, que o mercado se regulasse, sem criação de leis de trabalho, por exemplo. Os trabalhadores não tinham quase nada de proteção trabalhista, então viviam com jornadas super extensivas de trabalho, salários baixíssimos, sem direito a sindicato, sem 13º, sem férias remuneradas. Só para vocês terem uma ideia, a jornada de trabalho nos Estados Unidos era de 12 horas, 14 horas. Então levava o trabalhador a uma situação de muita precariedade, né, ao contrário, em detrimento aí de uma situação do industrial, do dono da indústria, muito fácil, de grande riqueza, né? Afinal de contas, as exportações elas eram muito intensas. Bom, em contrapartida a esse liberalismo interno, os Estados Unidos adotavam uma política de protecionismo alfandegário muito pesada com relação ao que vinha de fora. Então, essa dicotomia entre o mundo interno e o mundo externo, né, essa diferença entre a maneira como os Estados Unidos tratavam a economia internamente e a economia externamente, também fez com que o mercado norte-americano se fechasse, né, para aquilo que vinha de fora. Isso vai levar, em pouco tempo, a uma explosão do valor do dólar. Né? O dólar vai ficar muito valorizado perante a todos os outros países do mundo. E prestem atenção como isso é importante, né? E façam as associações com o mundo contemporâneo da maneira como vocês quiserem. Os Estados Unidos eles começam a criar políticas protecionistas para evitar a importação de produtos europeus, principalmente, provocando essa valorização do dólar, então, como eu falei. E o europeu, em contrapartida, ele fica numa situação favorável, porque conforme o dólar subia de preço, esse europeu começava a investir na indústria nacional. A França, a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, eles começavam um programa de recuperação econômica
por essa possibilidade dada pelos próprios americanos quando o dólar se valorizou demais. Então, essa situação norte-americana de fechar o seu mercado para o produto internacional, provocando essa valorização do dólar, também permitiu que lá fora, que lá no mundo europeu, as indústrias se recuperassem. Notem que essa recuperação industrial lá na Europa, ela é muito peculiar daquele momento da história. Né? Afinal de contas, a indústria existia e ela está se recuperando. Né? É diferente de uma comparação com uma situação atual em que um país precisa criar um parque industrial que não existe. Tomem cuidado com esse tipo de comparação numa questão dissertativa de prova de vestibular, tá certo? Estamos falando de uma recuperação incentivada pelo aumento do dólar. Joia? Outra questão importante dos Estados Unidos com relação a esse momento. Como as indústrias norte-americanas elas estavam sendo cada vez mais valorizadas, como as indústrias norte-americanas elas estavam vendendo cada vez mais, os donos das indústrias vão achar uma outra forma de ganhar dinheiro, que é o mercado de ação. Então as indústrias começam a vender as suas ações no mercado de ação, e essas ações elas vão se valorizando porque essa indústria americana ela vai crescendo numa velocidade muito grande, e esse crescimento da indústria provoca um crescimento de ação, e como não existia uma regulamentação sobre esse comércio das ações, muita gente vai perceber que podia ganhar dinheiro comprando e vendendo ações. E quando esse comércio de ações ele começa a ganhar uma independência com relação ao valor da indústria, a gente vai ver nos Estados Unidos um crescimento do valor das ações muito acima daquilo que era o crescimento real da indústria. E esse comércio livre de ações, desvinculado do valor da indústria real, a gente chama de especulação financeira. Claro, estou dando uma explicação bem simples sobre o que é especulação financeira, mas é o suficiente para a gente entender como ela funcionou nesse momento da história dos Estados Unidos. E essa especulação financeira ela vai ser um grande problema para os americanos, porque muita gente deixa de investir na indústria para investir na bolsa de valores. Afinal de contas, na indústria você tem que ter funcionário, matéria-prima, vender, todo cuidado com maquinário, e na bolsa de valores você compra e vende um papel, né, trabalha com dinheiro que muitas vezes as pessoas nem enxergam. Tá certo? Então essa especulação financeira nos Estados Unidos vai ser a grande chave para a gente. É importante a gente entender um outro ponto, que eu também já falei para vocês agora há pouco no vídeo, com relação a essa produção industrial. Os Estados Unidos produziam muito, e o mercado norte-americano era muito fraco. Né? E olha só que curiosidade importante para a gente pensar um pouquinho o próprio sistema capitalista. O mercado norte-americano ele era muito fraco porque pagava-se muito mal o trabalhador. O trabalhador não tinha direitos, o trabalhador era super explorado. Então, o trabalhador norte-americano não era mercado consumidor. Como o trabalhador norte-americano não era mercado consumidor e os europeus estavam se recuperando, a indústria americana não tinha para quem vender. E de repente a indústria norte-americana fica refém de uma situação que os próprios americanos criaram logo após a Primeira Guerra Mundial. Entende essa loucura que acontece nos Estados Unidos no final da década de 20? Pois bem, então com esse mercado interno muito escasso, né, com uma concentração de renda muito grande, a gente começa a ver as indústrias norte-americanas produzindo em excedentes, né, ou produzindo excedentes, e tendo que assumir alguns prejuízos para não afetar a bolsa de valores. Isso se sustenta até um tempo. Né? Chega um momento em que o dono da indústria não vai mais dar conta de produzir a mais do que aquilo que ele vende. Ele não vai dar conta de assumir esse prejuízo. E as consequências são naturais. Começam as demissões, né, para conter despesa, começa a redução de produção para conter despesa, e o mercado interno, que já era retraído, ele se retrai de novo. Ele diminui ainda mais de tamanho. E esse ciclo ele vai se repetindo anualmente. A indústria ela vai diminuindo de tamanho e demitindo funcionários. Os funcionários demitidos se transformam no mercado consumidor ainda menor, provocando uma diminuição da indústria. E isso é um ciclo vicioso, né, que vai explodir lá em 29, porque o lucro das empresas, né, as empresas começam a ter que mostrar essa lucratividade, e essa lucratividade não é boa, né, e isso se reflete nas ações, e de repente o cara que tem a ação dessa empresa fica numa situação de mantém-se com essa empresa apostando numa possível recuperação ou vende. Né? Num determinado momento, ali em 28, eles se mantêm com essas ações, né? Vão tentar segurar, em começo de 29 vão tentar segurar. Acontece que chega num momento em que não dá mais para segurar essas ações, e as pessoas começam a pôr as ações à venda. A questão é, quem compra essas ações? Pois bem,
Nessa quinta-feira, então, do dia 24 de outubro de 1929, conhecida como Quinta-feira Negra, muita gente vai colocar suas ações à venda e não vai haver quem compre. Né? Então, essa grande disponibilização de ações, pensa, a ação é uma parte da empresa, então faz parte da lógica de mercado. Muita gente coloca a ação à venda das mesmas empresas, o valor dela vai diminuindo. Muitas ações chegaram ao valor de $0. Né? A pessoa queria se livrar daquela ação porque a empresa já não valia mais nada, porque as empresas fecharam, decretaram falência, quebraram, né? Enfim. Então, quando a Bolsa ela chega nessa situação de muitas ações disponibilizadas à venda com uma comercialização muito baixa, isso é uma quebra, isso é o crack. A Bolsa ela fecha o funcionamento antes da hora porque não havia mais condições de comércio nas ações. Então ela não é interrompida como acontece hoje. Hoje nesse circuit breaker que as pessoas estão falando aí, é uma prevenção de uma quebra. Né? Naquela época não existia esse sistema de segurança. Então a Bolsa simplesmente quebra. Né? Então no dia 24 de outubro a Bolsa encerra o seu funcionamento antes da hora. Há um desespero generalizado nos Estados Unidos com relação a essa situação, e essa angústia, esse desespero leva a uma tentativa de venda daquilo que as pessoas ainda têm de ação quando a Bolsa volta a operar. Enfim, e os Estados Unidos entram numa situação de calamidade econômica. E essa situação, como os Estados Unidos era a grande potência mundial naquele momento, essa situação vai acabar se arrastando por uma série de outros países. Tá? E essas consequências da quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos e a falência dessas empresas norte-americanas para o resto do mundo e o plano de recuperação norte-americano, a gente vê na próxima aula. Vejo vocês no próximo vídeo então. Valeu, galera. Tchau, tchau.